de Estado, não há deuses aqui. Tudo está entregue às mãos, às intrigas e aos equívocos dos homens. Essa história de amor é por demais conhecida, tendo passado da história para a lenda, da realidade para o mito e para a literatura, em poemas, peças teatrais e romances, acabando integrada ao imaginário popular. Ainda assim, tento resumi-la ao essencial. Quando Dona Constança Manuel, filha do nobre espanhol Dom João Manuel de Castela, casando em 1334 com Dom Pedro I, príncipe de Portugal e herdeiro do trono português, passou a viver na corte portuguesa, trouxe consigo, como dama de companhia, Dona Inês de Castro, nascida na Galiza e também filha de um nobre castelhano. Sendo os casamentos dos príncipes um assunto de Estado sobre o qual não opinavam os que eram diretamente interessados, viria a ser por Inês de Castro e não por sua mulher, Dona Constança, que Dom Pedro se apaixonaria. Tornado público, esse amor causou escândalo na corte de Afonso IV, o pai de Pedro, que procurou separar os amantes. Dona Constança morreria de parto em 1345. Viúvo, Dom Pedro passou a viver com Inês, acabando por se instalar com ela no Paço de Santa Clara, em Coimbra, contra a vontade do rei Afonso e causando escândalo na corte. A certa altura começaram a circular boatos segundo os quais os Castro de Espanha pretendiam assassinar o infante Dom Fernando, legítimo herdeiro de Pedro, para que o trono português passasse para o filho mais velho de Inês de Castro. Conselheiros de Afonso IV teriam alimentado a intriga e ampliado os riscos que, diziam, ameaçavam o futuro do trono português. E em 7 de janeiro de 1355, cedendo às pressões e aos boatos, o rei Afonso mandou degolar Inês de Castro, dando-se a morte, segundo a tradição, nas proximidades do Paço de Santa Clara, à margem esquerda do Mondego. Esta história rapidamente se firmaria como o mito do amor português, que seria imortalizada na literatura desde Garcia de Rezende, num poema de 1516, até à poesia e ao romance contemporâneo. Camões, tão sensível que era aos males do amor, não lhe foi indiferente e incluiu-a nos Lusíadas, fazendo dela um dos mais belos episódios da sua epopeia. Não há, neste caso, no texto camoniano, nem sensualidade, nem erotismo, mas lê-se aqui a paixão avassaladora, sobretudo de Pedro, que levou à morte de Inês. O episódio começa com a suavidade de um lento solo de flauta. Cito Camões: estáveis, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano de alma lento e cego, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do Mondego, de teus formosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando, e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinha. Do teu príncipe, ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre antes seus olhos te traziam, quando dos teus formosos te abarcavam. De noite, em doces sonhos que mentiam, de dia, em pensamentos que voavam, e quanto, enfim, cuidava, e quanto via, eram tudo memórias de alegria. Não há, como disse, nem sensualidade nem erotismo na narração desta história de amor, mas há ainda assim a alusão velada a algumas razões ou desrazões da perdição amorosa de Pedro e Inês, as da beleza do corpo feminino. Foi contra ela, na versão camoniana da história, que investiram os brutos matadores, ferindo a heroína trágica do colo de alabastro que sustinha as obras com que amor matou de amores aquele que depois a fez rainha. Feriram-na de morte do colo de garça, que sustinha as obras tão inspiradoras do amor. Não quis o rei ouvir a súplica de Inês, comovente como um som de flauta triste, mas ela pode ouvir-se até hoje na música do poema camoniano. Ó tu que tens de humano o gesto e o peito, se de humana matar uma donzela, fraca e sem força, só por ter sujeito o coração a quem soube vencê-la, a estas criancinhas tem respeito,
pois não tem a morte escura dela. Mova-te a piedade sua e minha, pois que não move a culpa que não tinha. O discurso de Inês é comovente, mas não moveu a piedade do rei que a mandou matar. Igualmente trágico é o desenlace do castigado amor de Damastor por Tétis. A tragédia de Inês de Castro pertence ao domínio da história, tendo ocorrido no plano da realidade, e a de Adamastor é ao universo do mito que pertence. Adamastor, que é nas Lusíadas a representação alegórica do Cabo das Tormentas, é, no plano mitológico, uns titãs, filhos da terra, que pretenderam destronar Júpiter e foram por ele castigados. Tão grande ousadia quanto essa, se não maior, foi ele tomar-se de amores por Tétis, a aula esposa de Peleu, atrevimento que lhe valeu o castigo de ser transformado num rochedo. Quando Adamastor se levanta no caminho da Armada, de Vasco da Gama, é como o guardião dos mares que o faz, daqueles mares ainda não singrados por navegadores ocidentais. Ergue então um discurso ameaçador, profetizando desastres terríveis aos que se atreverem a refazer o caminho. Diz o gigante: sabe que quantas naus desta viagem que tu fazes fizerem de atrevidas, inimiga terão esta paragem, com ventos e tormentos desmedidas. Eu farei de improviso tal castigo, que morte seja o dano e o perigo, naufrágios, perdições de toda a sorte, e o menor mal de todos seja a morte. Terminado o longo rol dos desastres trágico-marítimos que havia venido sofrer navegadores portugueses, Adamastor, interpelado por Vasco da Gama, passa a contar a história do seu infortúnio e muda o registro da voz, que passa da violência para a melancolia e o pranto. Diz quem é e relata o seu impossível e castigado amor pela deusa. Conta Adamastor: amores da alta esposa de Peleu me fizeram tomar tamanha empresa. Todas as deusas desprezei do céu, só por amar das águas a princesa. Um dia a vi com as filhas de Nereu sair nua na praia, e logo presa à vontade de sentir de tal maneira que ainda não sinto coisa que mais queira. Como fosse impossível alcançá-la pela grandeza feia do meu gesto, determinei por armas de tomá-la, e agora este caso manifesto. De medo a deusa então por mim me fala, mas ela, com formoso riso honesto, respondeu: qual será o amor bastante de ninfa que sustente de um gigante? Contudo, por livrarmos o oceano de tanta guerra, buscarei maneira com que, com minha honra, escuse o dano. Tal resposta me torna mensageira. Eu, que cair não pude neste engano, que é grande dos amantes da cegueira, encheram-me com grandes abundâncias o peito de desejos e esperanças. Advém dessa cegueira de amor que o leva a cair na armadilha dos deuses o castigo terrível que Adamastor relata. Pensando ter visto de longe o rosto lindo de Tétis, corre a abraçá-la e a beijar-lhe os olhos, as faces e os cabelos, e vai receber em troca a punição que lhe era destinada. Diz o Adamastor: oh, que não sei de longe como o conde, que crendo ter nos braços quem amava, abraçado me achei com um duro monte de áspero mato e de espessura brava, estando com Penedo fronte a fronte, e eu pelo rosto angélico apertava, não fiquei homem, não, mas mudo e quedo, e junto de um Penedo, outro Penedo. Converte-se-me a carne em terra dura, em Penedos os ossos se fizeram. Estes membros que vês e esta figura por estas longas águas se estenderam. Enfim, minha grandíssima estatura neste remoto cabo converteram os deuses, e por baixo douradas mágoas me anda Tétis cercando destas águas. Aqui, no plano dos deuses, estão o amor, a sensualidade e o erotismo, infelizmente para Adamastor, castigados e não premiados por sua audácia e ousadia, só lhe restando prantear tão amarga infelicidade amorosa. É o que diz Vasco da Gama pela escrita de Camões, encerrando o episódio da terrífica visão. Assim contava, e com medonho choro, súbito diante dos olhos se apartou. Desfez-se a nuvem negra, e com sonoro bramido, muito longe o mar soou.
Erotismo e sensualidade, bem mais do que o puro amor-sentimento, estão fortemente presentes no canto nono, no episódio conhecido como A Ilha dos Amores, desdobrado, quanto ao argumento histórico e astronômico, por quase todo o canto décimo. Esse episódio é claramente uma alegoria, tal como é o do Gigante Adamastor, mas enquanto este configura uma alegoria barroca, tem-se na Ilha dos Amores uma alegoria clássica. O Adamastor harmonizam-se o histórico, o simbólico e o mitológico, assim como os contrastes entre feio e belo, entre a violência da ameaça e predição de desastres na primeira parte do discurso do gigante e a sublimidade do sentimento do amor castigado na segunda. Neste episódio, predomina o tom escuro e fantástico da figura do gigante, simbolizando o perigo, o desconhecido, o medo. Na Ilha dos Amores, predomina a claridade solar da plenitude, da alegria, da satisfação dos sentidos, da merecida recompensa que se espera alcançar depois dos trabalhos esforçados do cumprimento da missão. É este o sentido alegórico da ilha, o prémio dado por Vênus, deusa do amor, aos navegantes portugueses, depois de realizado o feito heróico da primeira viagem à ilha. A ilha e o que lá encontrariam representava a glória por trabalhos alcançados, e o que Vênus pretendia era dar-lhes nos mares tristes alegria. Estavam de regresso à pátria, tinham zarpado de Calicut, e Vênus colocou na rota da armada lusitana a Ínsula Divina, para que ali tivessem o repouso e o prémio merecidos. Não importa que na realidade geográfica a Ilha dos Amores corresponda ao Ceilão, a Bombaim ou a qualquer outro lugar aventado por estudiosos do assunto, ou não corresponda a lugar nenhum. A ilha é uma utopia, um lugar sem lugar, um lugar nenhum. É de uma alegoria que se trata, a representação do lugar ideal e paradisíaco, o locus amenus da clássica tradição épica, assim como o tormentório cabo, que é o Gigante Adamastor, corresponde, na mesma tradição, ao locus horrendus, o lugar do horror e do perigo. A ilha é o lugar da felicidade e da alegria. Ali, comiam refrescos e manjares, com vinhos odoríferos e rosas, em cristalinos espaços singulares, formosos leitos e elas mais formosas. Enfim, comiam deleites não vulgares, os esperam as ninfas amorosas, e amor feridas, para lhe entregarem quanto delas os olhos cobiçarem. O que os navegantes do Gama vão encontrar na ilha fresca e bela, já os leitores do poema o podem imaginar desde a convocação de Cupido por Vênus. Ele, Cupido, vai preparar o amoroso terreno e a atmosfera propícia ao que ali haveria de acontecer. Mas o cenário descrito é de grande importância nos destaques que o poeta dará à vegetação luxuriante, particularmente quanto aos frutos pendentes das árvores que os dão. Veem-se 1000 árvores que estão ao céu subindo, com pomos odoríferos e belos, a laranjeira que tem o fruto lindo, a cor que Daphne tinha nos cabelos, encosta-se no chão que está caindo a cidreira com os pesos amarelos, os formosos limões, ali, cheirando, estão virgínias quietas, imitando. Veem-se cerejas que são purpúreas na pintura, amoras, que o nome tem de amores, o pomo que da pátria persa veio, melhor tornado no terreno alheio, e mais, jucundas vites, com uns cachos roxos e outros verdes, peras piramidais, romãs abertas, mostrando a rubicunda cor, mais forte que a de rubi. Completam o cenário bíblicos, loureiros, álamos, pinheiros, ciprestes, lírios roxos e as gramíneas que ora são como esmalte, ora uma tapeçaria bela e fina, com que se cobre o rústico terreno, e onde claras fontes e límpidas manavam e corriam por entre pedras altas. Uma terra assim, onde os navegantes desembarcam, deveria ser rica em caça, e alguns em espingardas e nas festas
para ferir os cérebros se fiavam pelos sombrios matos e florestas, determinadamente se lançavam. Acabaram por encontrá-lo, mas logo se veria que de uma caça estranha se tratava. Assim o desveloso, marujo, impetuoso e aventureiro, com um grande grito que não contém ao ver, por entre os verdes ramos, as várias cores das sedas de que se vestem as humanas rosas. Cito de Camões a fala de Veloso: senhores, caça estranha é esta. Se ainda dura o gentil antigo rito, a deusas é sagrada esta floresta. Mas descobrimos do que o humano espírito desejou nunca, e bem se manifesta que são grandes as coisas e excelentes que o mundo encobre aos homens imprudentes. Sigamos estas deusas e vejamos se fantásticas são, se verdadeiras. Isto dito, velozes mais que damos, se lançam a correr pelas fideiras. Fugindo as ninfas vão por entre os ramos, mas, mais industriosas que ligeiras, pouco a pouco, sorrindo e gritos dando, se deixam ir os galgos alcançando. De uma os cabelos de ouro vento leve, correndo, e de outra as fraldas delicadas. Acende-se o desejo que se serva nas alvas carnes súbitas mostradas. Uma indústria cai, e já releva, com mostras mais vacias que indignadas, e sobre ela, empecendo também caia quem a seguiu pela arenosa praia. Outros, por outra parte, vão topar com as deusas despidas que se lavam. Elas começam súbito a gritar, como que assalto tal não esperavam. Umas, fingindo menos estimar a vergonha que a força, se lançavam nuas por entre o mato, aos olhos dando o que as mãos cobiçosas vão negando. A sequência é muito bela, mas bastante longa para ser lida integralmente nesta circunstância. Camões eleva aqui ao máximo a tensão erótica que emana da perseguição dos homens e do fingimento das ninfas. O episódio merece destaque o lírico e apaixonado discurso de Leonardo, soldado bem disposto, manhoso, cavaleiro e sempre enamorado, que vai recitando, procurando seduzir a sua ninfa enquanto a persegue. Já cansado, correndo, lhe dizia: ó formosura indigna de aspereza, pois desta vida te concedo a palma, espera o corpo de quem levas a alma. Todas de correr cansam, ninfa pura, rendendo-se à vontade do inimigo. Tu só de mim só foges na espessura. Quem te disse que eu era o que te sigo? Tu tem dito já aquela aventura que em toda a parte sempre anda comigo. Oh, não a creias, porque eu, quando a queria, 1000 vezes, cada hora me mentia. Corria a ninfa, fugindo fingidamente de ser alcançada por Leonardo, que a perseguia não só com a velocidade da corrida, mas também com a doçura sedutora das palavras que vinha dizendo: não canses, que me cansas, e se queres fugir-me porque não possa tocar-te, minha aventura é tal, e ainda que esperes, ela fará que não possa alcançar-te. Espera, oh, não me fujas, assim nunca o breve tempo fuja da tua formosura, que só com um refreado passo leve vencerás da fortuna a força dura. Finalmente é a corrida abranda, seja por força do cansaço, ou porque as súplicas do perseguidor vão comovendo a ninfa que se vai deixando alcançar, entregando-se à alegria do encontro. E é celebrando essa alegria, que é da plenitude do sentido, que o poeta põe fim a essa acalorada correria de homens e de ninfas por entre as árvores e as águas do bosque sagrado. Cito Camões: ó, que famintos beijos na floresta, e que mimoso choro que soava, que afagos consolados, que ira honesta, e em risinhos alegres se tornavam, que mais passam na maneira sesta, que vê-los com prazeres inflamava, melhor é experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue quem não pode experimentá-lo. É este, sem dúvida, que do ponto de vista da temática amorosa e, sobretudo, da perspectiva do amor intenso, é o mais belo momento do poema. É também esse momento único em que homens e entidades mitológicas se comunicam e se tocam, o que faz parte da construção da alegoria. Isto, e mais o caráter de puro paganismo, tão humano
e tão sem culpa, associada ao traço erótico posto em destaque pelo poeta, justificaria a fúria dos futuros censores inquisitoriais que, por considerarem o episódio imoral e anticristão, o cortariam sem dó nem piedade de inúmeras edições da obra, mutilando-a feiamente. Camões deu-lhes antecipadas respostas no próprio poema, dizendo, quanto às questões de amor, que melhor é experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue-o quem não pode experimentá-lo. Ao duro censor, que se arvorava a julgar a moral e a fé, sem apreciar as razões de estética, cabia julgá-lo e condená-lo, certamente por despeito, por não poder experimentá-lo. Se os censores da época, que foi do século XVII, a do recrudescimento da intolerância inquisitorial, tivessem lido com imparcialidade, atenta e corretamente este e outros elementos do poema de Camões, como o da função da mitologia, por exemplo, não deveriam ter considerado ofensivo à moral e ao cristianismo, mas é certo que toda a censura vem mal. Já não é necessário dizer que nem só de armas e barões assinalados, e nem só de viagens e de guerras tratam os Lusíadas, mas também do amor e de tudo o que é de humano. Desse amor que na visão de Dante move o sol e as outras estrelas, e que na epopeia camoniana não se limita ao platônico amor ou ao amor-paixão, seja ele entre os deuses ou entre os humanos, mas transcende para ser também o amor à cultura e à pátria. Este, tantas vezes declarado, desde a dedicatória feita pelo poeta ao rei Dom Sebastião. E termino a leitura deste meu texto citando mais uma vez o poema de Camões, uma única estrofe. Vereis, amor da pátria, não movido de prêmio vil, mas algo quase eterno, que não é prêmio vil ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. Ouvi, vereis o nome engrandecido daqueles de quem sois senhor superno, e julgareis qual é mais excelente, se ser do mundo rei, se de tal jeito. Muito obrigado. Senhoras e senhores, gostaríamos de registrar a presença do Dr. Joaquim Morim, vice-provedor do Real Hospital Português. Nesse momento, procederemos às homenagens programadas para esta noite festiva, quando serão entregues neste momento medalhas e diplomas, Comenda Luís Vaz de Camões. Gostaríamos de convidar os agraciados, à medida que fomos transcorrendo sobre o seu perfil, subirem ao palco e receberem a sua justa homenagem. Inicialmente, homenagem à medalha Luís Vaz de Camões, ao senhor Comendador Zeferino Ferreira da Costa, que felizmente não pôde estar presente, mas gostaríamos de chamar o seu representante em seguida para o recebimento. O senhor Zeferino Ferreira da Costa, grande empreendedor imobiliário, foi durante largo período presidente do Conselho da Comunidade Portuguesa no Recife, onde levou a efeito diversas atividades, entre as quais se destacam, entre outras, o envio anual de 10 estudantes das universidades brasileiras a Portugal, com o intuito de lhes dar a conhecer a realidade portuguesa, resultando dessas visitas, trabalhos elaborados por esses alunos, posteriormente publicados, referindo os seus olhares sobre a realidade portuguesa que foram encontrar. O senhor Zeferino Ferreira da Costa também
o líder da comissão que entregou à comunidade recifense o obelisco comemorativo da restauração pernambucana, feito em Portugal e foi instalado em frente ao shopping Paço Alfândega. Deve-se ainda ao Sr. Zeferino Ferreira da Costa, importante obra edificada na cidade do Porto, que é a Casa de Pernambuco, construída nos terrenos da Universidade do Porto, obra de mérito que visou reforçar os laços que unem o Recife à sua cidade gêmea, o Porto, contribuindo também para o reforço dos laços que unem Portugal e o Brasil. Gostaríamos de convidar o senhor vice-cônsul de Portugal, Dr. Adriano Coutinho, para entregar a medalha e o diploma ao representante do senhor Zeferino Ferreira da Costa, o Dr. Eduardo Pinto. Por oportuno, gostaríamos de registrar também a presença do Dr. Luiz Vilela, presidente do Clube Português do Recife. A seguinte homenagem será prestada ao Sr. Vicente Miranda Reis de Melo, chegado ao Brasil em dezembro de 1957, desde cedo se ligou às instituições portuguesas, seja como associado, seja como diretor, sempre com elevado espírito de servir, desde o Real Hospital Português, como no Clube Português e no Clube Barroso. Vicente Miranda sempre se prontificou a ajudar, mas foi nesta casa onde exerceu cargos de maior destaque: diretor de patrimônio, diretor secretário, vice-presidente e presidente. Atualmente foi eleito presidente do Conselho Deliberativo desde abril deste ano. Convidamos o presidente do Gabinete Português de Leitura, o Dr. Almeida, para proceder à entrega da medalha e diploma Luiz Vaz de Camões ao Sr. Vicente Manuel Miranda Reis de Melo. Pedimos ao presidente que permaneça para a próxima homenagem, será feita ao Dr. João Almeida Gaspar. Dr. João Almeida Gaspar é ex-presidente do Gabinete Português de Leitura, membro por inerência do Conselho Consultivo deste gabinete, advogado ilustre e defensor público aposentado. É também mordomo do Hospital Português de Beneficência de Pernambuco, mais de 35 anos, onde prestou e presta diversos serviços. Recebe, portanto, diploma e comenda Luiz Vaz de Camões, nas mãos do presidente desse Gabinete Português de Leitura, Dr. João de Almeida Gaspar.
A homenagem seguinte é ao senhor Ângelo Ferreira da Silva, que nasceu no dia 1º de março de 1928, numa pequena aldeia portuguesa, Verdelhos, da freguesia da Sertã, Portugal, tendo exercido trabalhos concernentes à agricultura e outros pequenos ofícios até os 17 anos, ao mesmo tempo que concluiu os exames da 3ª e 4ª classe, quando decidiu ir para a capital Lisboa, convidado para trabalhar no comércio, e um ano depois, aos 18 anos, emigrou para o Brasil, chegando a Recife no dia 15 de junho de 1946. Como qualquer outro imigrante, enfrentou as adversidades próprias de um jovem que chega num país desconhecido, sem família e obrigado a trabalhar para pagar a dívida contraída com as despesas da viagem e sobreviver condignamente. Junto com 2 irmãos, fundaram a firma Irmãos Ferreira e Companhia, na rua Maris de Barros. Depois desta e de outras experiências societárias malogradas, decidiu trabalhar em raia própria, passando a representante comercial, atividade que exerceu durante 45 anos. Desde cedo, associou-se a todas as instituições portuguesas: Real Hospital Português, Clube Português, Clube Esportivo Almirante Barroso e Gabinete Português de Leitura de Pernambuco. Nunca foi muito talentoso no mundo dos negócios, razão que o levou a dedicar parte de seu tempo ao estudo, especialmente as questões relacionadas com a espiritualidade e o futuro da humanidade de um modo geral. Recebeu o incentivo para ingressar na Faculdade de Direito aos 49 anos de idade e dela sair aos 54 com o curso de bacharel concluído. Aos 85 anos, continua pelo 6º biênio ininterrupto como primeiro secretário do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, ao mesmo tempo que é também diretor do Departamento de Associados e do Ambulatório Maria Fernanda do Real Hospital Português de Deficiência em Pernambuco. Para entregar a medalha e a comenda Luiz Vaz de Camões ao Dr. Ângelo Ferreira da Silva, convidamos o vice-provedor do Hospital Português, Dr. Joaquim Amorim.